Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material, olha, denso e fascinante. São trechos do Sermão 15 de A.T. Jones. E a ideia central é bem desafiadora, né? Quer dizer, explorar Cristo não só como o Deus conosco, o Emanuel, mas como alguém que, bem, mergulhou fundo na nossa experiência humana. O sermão vai argumentar que essa experiência inclui sofrimento, um sofrimento intenso e até o peso do pecado, sabe? Algo que ele vê expresso lá nos Salmos. A nossa missão aqui, então, é tentar entender como essa visão teológica, que é bem particular, poderia talvez oferecer consolo, segurança e um novo jeito de olhar para a vida. Vamos então desempacotar isso? O ponto de partida já é forte. Cristo não veio na sua glória lá do céu, mas ele esvaziou-se. Tem uma tradução francesa que o sermão cita, que usa até aniquilou-se. A ideia é que ele pegou para si a nossa natureza humana, que o texto descreve como carne pecaminosa, para revelar o Pai. Que me intriga um pouco essa linguagem, carne pecaminosa. Como é que o sermão desenvolve as consequências disso? Esse é um ponto-chave mesmo. A implicação direta, assim, seguindo a lógica do sermão, é que por ter se tornado como a gente nessa condição, as experiências de Cristo acabam sendo um espelho e também um caminho para nós. O sofrimento dele, a confiança dele em Deus, a libertação que ele viveu, tudo isso se torna, tipo, representativo. O argumento é que Deus agiu nele, na humanidade dele que é compartilhada com a nossa, e por isso age da mesma forma por nós, através dele. O texto é bem enfático nisso. Ele carregou as nossas iniquidades. É uma conexão, assim, muito radical entre a humanidade dele e a nossa. Nossa! E essa conexão fica ainda mais profunda quando o sermão olha para os salmos. É isso. A leitura que ele propõe é que muitos salmos são, na verdade, a voz da própria experiência humana de Cristo. Exatamente. O Salmo 40, por exemplo, ele conecta com Hebreus 10, que fala da vinda de Cristo para fazer a vontade de Deus, né? Aí o sermão destaca o verso 12. As minhas iniquidades me alcançaram, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. A interpretação aqui é bem audaciosa. Seria Cristo sentindo o peso esmagador dos nossos pecados. Mas mesmo ali, nesse momento, existe a confiança no livramento de Deus. E o verso 1, que fala sobre esperar no Senhor que se inclina e ouve o clamor, isso é visto como a garantia de que Deus ouve quem está sobrecarregado pelo pecado. Sabe, ele se inclina para ouvir. Entendi. Então, essa leitura do Salmo 40 meio que estabelece um padrão. Cristo vivendo a nossa condição, mas com uma confiança que se torna um modelo para gente. Precisamente. E isso continua. Pega o Salmo 22, por exemplo, o da crucificação. Tem o grito de abandono, claro, mas também tem a afirmação lá no finalzinho, o verso 24, de que Deus ouve o aflito. Na visão do sermão, é Cristo confirmando que Deus não rejeita o clamor do pecador. Depois, o Salmo 23 seria a jornada depois da cruz, atravessando o vale escuro com Deus guiando, experiências que se tornam nossas nele. Faz sentido a progressão. E talvez o mais impactante seja o Salmo 69. Além daqueles versos sobre ódio sem causa, o zelo, o vinagre com fel, que são aplicados a Cristo, tem o verso 5. Deus, tu conheces a minha estultícia, e os meus pecados não te são encobertos. A interpretação do sermão aqui é que esta seria a confissão perfeita de Cristo feita por nós, entende? Pelos nossos pecados. É como se a perfeição dessa confissão que ele fez pudesse cobrir a imperfeição das nossas confissões. Manifestando não numa carne perfeita, o que seria, sei lá, esperado talvez, mas na nossa carne pecaminosa. Exato. O argumento é que isso demonstra o poder de Deus de uma forma ainda maior, agindo através da fragilidade humana que Cristo assumiu. E olha, isso não fica só na teoria, não. A aplicação prática que o sermão tira disso é bem direta. Primeiro, a necessidade de se render a Cristo. Essa união onde Ele e eu somos um e Ele é o um. E segundo, e aqui a coisa fica bem radical mesmo, é que se Cristo se uniu dessa forma à humanidade toda, então o jeito como a gente trata qualquer pessoa reflete como a gente trata Ele. Qualquer pessoa. Sim, o sermão conecta isso direto com aquela passagem de Mateus 25, sobre servir aos pequeninos irmãos, é como servir a Cristo diretamente.
E também com advertência àqueles que negligenciam isso, né? O nunca vos conheci. A ideia é reconhecer o investimento de Cristo em cada ser humano, não importa a fé da pessoa, se ela crê ou não. O sermão liga isso até com Isaías 58 e o jejum que agrada a Deus, que inclui não te escondas da tua própria carne. E aí interpreta a carne como todo ser humano com quem Cristo se identificou. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, a ideia central desse sermão parece ser que essa identificação profunda de Cristo com a nossa humanidade, com a nossa falha, com essa carne pecaminosa, isso torna a vida dele, o sofrimento dele e a vitória dele acessíveis para nós, para quem crê. Isso traria segurança em um modelo de como depender de Deus. Exatamente. É por aí. E isso deixou uma reflexão final, assim, pairando no ar, né? Sem querer direcionar, mas para pensar. Se a gente levar a sério essa ideia do sermão, de que Cristo se identificou com toda a humanidade, como seria o nosso dia a dia? Como seria se a gente reconhecesse conscientemente esse investimento divino em cada pessoa que a gente encontra, mesmo naquelas que parecem mais distantes, mais diferentes da gente? Como isso poderia talvez transformar as nossas interações e a nossa forma de ver o outro? Fica aí para a gente pensar.